Muito bem, pessoal. Tudo bem? Eu nem vou dizer estamos de volta para a parte 2 do Farol, porque hoje, infelizmente, por problemas técnicos, a gente não conseguiu nem transmitir a parte 1, tá? Então, não tem sentido eu tentar reproduzir a parte 1 do Farol, porque ela é basicamente a interação com o pessoal. Então eu vou fazer a parte 2, onde eu vou resumir o que eu achei de mais interessante no mercado hoje, vou recapitular as operações que a gente tem aberto, as atualizações, na verdade, e o que a gente tem de novas operações. Tá? Vamos começar antes com aquela olhada no cenário do índice Bovespa. O que eu tentava dizer na parte 1 do Farol é que o índice Bovespa está bonito. A gente teve todo aquele cenário de mercado contraindo na segunda quinzena de março. A gente estava na expectativa de um rompimento para cima ou para baixo. E o mercado não conseguia fazer isso porque ele estava fazendo swings amplos no intraday. Toda vez que ele chegava nos extremos da consolidação, ele ficava bastante esticado e o mercado voltava. Conforme a gente foi adentrando em abril, a volatilidade do mercado e a amplitude do swing foi aumentando de um pregão amplo para dois pregões amplos, mas sempre com essa dificuldade de deixar claro um rompimento, né? Até que a gente teve o cenário de bandas mais estreitas no meu histórico de preço, que vem desde 94, isso é sinal de porrada para algum lado. O mercado fingiu que abria as bandas, estava abrindo as bandas para baixo, ele não confirmou e rasgou para cima. Tá, nesse momento aqui as coisas começaram a ficar um pouco mais claras, tá? A gente começou a visualizar um pouco mais claramente aqui um padrão de alargamento reto, e se fosse um padrão de alargamento a gente podia esperar que esse momento aqui realmente fosse o rompimento, apesar do mercado não ter conseguido romper claramente. O que a gente precisava? A gente precisava quebrar o padrão de mercado esticado com amplo mercado esticado no intraday, tá? Com esses swings intradiários amplos, né? Então, ao invés, se o mercado continuasse o movimento de alta, definiria alguma coisa? Sim, mas esticado. Provavelmente a gente teria que buscar esperar uma correção, talvez ela não viesse, porque é próprio do alargamento reto romper esticado e ir embora. Ia ficar uma situação um pouco desconfortável. Ou talvez o mercado pudesse devolver todo o movimento de alta como ele vinha devolvendo em todas as outras situações. Seria ruim, porque não definiria nem para um lado nem para o outro. Qual seria o cenário ótimo? O mercado chegar nessa zona de resistência e congestionar um pouco. A gente conseguir ver uma correção nos 60 minutos, né? Como a gente está vendo aqui no gráfico intradiário, então ver o rompimento desse topo, quebrando o padrão prévio de amplos swings, tá vendo? Iniciando um padrão de zigue-zague direcional, que nós não temos ainda, mas tudo está se desenhando para isso. Tá? Tudo não vou dizer, mas nesse gráfico sim. A gente tem 3 candles em correção, né, fazendo um movimento corretivo, tenta ir para baixo, volta, tenta ir para baixo, volta, tenta ir para baixo, volta. Hoje tocando a média móvel de 21 períodos, o que é bom, né? Tocando também claramente a média móvel de 9, o que é bom. Vamos fazer uma retração desta última perna. A gente alcança a retração de 0,382, o que antes a gente não alcançava, e isso é bom, né? Em todas essas movimentações nos últimos 3 pregões, a gente respeitou a linha crítica de resistência que foi rompida. Isso aqui então tem toda a cara de ser um processo de pullback. Lembrando, o mercado abriu as bandas, tá? E elas continuam abertas. Isso aqui parece um pullback da abertura das bandas. E o próximo movimento que a gente esperaria seria a superação da máxima, tá? Iniciando um grande rally. A gente está já no momento onde é plenamente aceitável operar a superação dessa máxima com stop um pouco abaixo dessa mínima. Tá? O índice Bovespa está sugerindo que é uma movimentação para cima. Ok? E eu acho que a partir de terça-feira, amanhã, a gente já deve ter uma definição. O mercado americano, ele ficou um pouco desconfortável no fechamento da sexta-feira pelo semanal, esse candle aqui que fez. Mas o mercado perdeu a mínima desse candle e não ficou feio. Isso aqui parece ser um pullback da LTB rompida no índice Dow Jones. Então, pelo gráfico diário, o mercado americano não amedronta. E no semanal tinha um cenário meio perigoso, acionou e não teve nenhuma movimentação mais forte. Acionou um possível cenário de queda. Então, o mercado americano nos favoreceu com o movimento de alta. Acho que aqui a gente vai fluir bem. Mas o mercado americano ainda é um ponto de risco. Mas mais importante é o gráfico do índice Bovespa. Esse gráfico está sinalizando alto. Eu acho que no momento um pouco mais conflitante, tá, o cenário do dólar. Ao longo dessas últimas 2, 3 semanas, a gente vem dizendo que o cenário do dólar é altista, né? Desde que conseguiu segurar
nessa zona aqui como suporte. E o que a gente teve mais recentemente foi um rompimento importante, esticado, mas um rompimento, e o mercado estava contraindo num padrão meio que de triângulo, fazendo o papel de pullback. O cenário ainda era altista e só deixaria de ser altista se o mercado confirmasse o rompimento falso, o que não aconteceu. O que nós tivemos hoje? Uma alta significativa do dólar, rompendo esse topo e está sinalizando uma alta até aqui. Eu digo que esse gráfico gera um pouco de desconforto porque não é muito comum a gente ver dólar em alta e bolsa em alta. Não que a bolsa nesse momento esteja em alta, ela está num processo de correção, mas no curtíssimo prazo. A sinalização indica que é para cima. Então é um pouco incomum tu ver dólar subindo e esperar que a bolsa também suba. Só que o sinal do dólar aí é forte. Mas assim, não quer dizer que não possa acontecer. Só não é um cenário muito redondo. Eu ficaria mais confiante. Eu tô confiante no índice Bovespa, tá? Mas ficaria mais confiante se o mercado tivesse no dólar fazendo um movimento de queda, frustrando esse rompimento aqui. Não é o que a gente tem. O dólar está sinalizando mais alto. Eu não sei o que motivou o movimento do dólar, né, frente a um cenário de bolsa como o nosso hoje, mas o fato é que está subindo, tá? O que gerou essa alta no dólar não importa, mas está sinalizando mais alta. Beleza. Então essas são as considerações sobre esses gráficos aí principais. Em relação a atualizações de operações em aberto, né, com o fechamento da semana, muitas intenções de trade no Stormer, né, nos trades do Stormer, semanal position, foram abortados. Mas isso o Fabrício já viu com vocês. No momento em que tem só operações abertas e nós não tivemos novas definições de trade para position. Tá? Os trades do momento são Embraer, todos na ponta compradora, Petrobras, Croton, Banrisul, CSMG3 e CSNA. Tá? Todos no momento em terreno positivo. E FR2, tivemos saída hoje em MDIA. Então foi um trade bem rápido, já deu saída em MDIA3, a gente não realocou o capital do FR2. Gráfico diário FR2. Amanhã provavelmente a gente monta nova posição. Em Leandro, Swing Trade. Tá? Hoje nós tivemos o encerramento da compra em IRBR3, pela perda da mínima da sexta-feira. E se mantém as duas outras operações que estão abertas, né, obviamente, ainda não tendo alcançado a realização parcial, que é MDIA3, uma operação contra a tendência, e CSNA3, uma operação de rompimento desse triângulo simétrico. Nas operações que seguem o método BUSY, tá, o que nós tivemos de alteração? Nós tivemos encerramento de IRBR3 também, né, outro papel que vai para o lucro, né, nas duas saídas. Nós tínhamos duas intenções de compra de sexta para hoje. Uma delas era TPIS barra, né, de ignição. Ela foi acionada, já bateu alvo de RP em 2,50 hoje. A gente passa a ajustar o stop por mínimas. Uma bonita entrada, inclusive. E HGTX, que foi dada a entrada na sexta, acionada hoje. O que ainda não fechou muito bem. Mas eu estou confiante nesse cenário, inclusive pelo cenário de duplo toque de FR no semanal que eu venho falando ao longo, né, dessas últimas 3 semanas, e enfim acionou. Né? Semana passada virou e essa semana superou a máxima. E no gráfico diário a gente tem um pequeno zigue-zague ascendente. O que incomoda é essa LTB, mas eu acho que a gente está no momento de realmente vencer essa LTB. Então a gente mantém essa operação na ponta comprada. Então foram as duas intenções de compra tiveram acionamento. Com isso, as operações abertas no momento são Cirela na venda, né, só ajustando stop, Fibria na compra. A gente comprou o rompimento, agora o papel está fazendo o pullback. Usiminas na compra. A gente chegou relativamente próximo de uma realização parcial, mas a gente não saiu da posição, a gente vai deixar ela corrigir fazendo esse pullback. Ainda acredito que o movimento de alta aqui possível é bem interessante, tá? Bem favorável. CSNA, que ao que indica está fazendo um processo de pullback, já poderíamos até buscar a operação na ponta compradora na superação da máxima de hoje. Isso aqui não deixa de ser um Arami, tá?
Nós temos MDA3, também operação contra a tendência, ainda não fluiu. E essas duas últimas, TPIs e HGTX. Com as movimentações de hoje, a gente tem intenção de compra 2 papéis amanhã, terça-feira. Eu não pude acompanhar o pregão hoje ao longo do dia, né? Mas esses 3 papéis se destacaram. B3SA3 seria o segundo trade que a gente faria. A gente fez um trade rápido aqui, agora o papel chega novamente próximo da zona de suporte e começa as sinalizações de alta. Superação da máxima, a gente compra o stop abaixo da mínima do retângulo. A gente está comprando um suporte retângulo aí. Os detalhes já estão na plataforma. E Arezzo. A gente falou bastante de Arezzo semana passada, ela rompeu, ficou um pouco cara, a gente esperou um processo de pullback e é o que está acontecendo agora. Já a gente tem 3 candles em correção, esse candle aqui é um martelo. Poderia ser um sinal melhor? Poderia ser um sinal melhor, mas acho que é válido. Superação da máxima entrada com stop pouco abaixo da mínima. Existem outros papéis que estão sinalizando o trade hoje? Existem, mas essas, na minha opinião, são as melhores relações risco-retorno. Um papel que me chama muita atenção, mas tá ruim de entrar agora. A gente discutiu no LS Live da sexta-feira uma entrada dentro do intraday, né? É a Prio. A gente não entrou aqui porque o stop era muito caro. Talvez a gente fosse estopado aqui ajustando stop, tá? Porque o volume foi alto. É difícil dizer agora se eu teria ajustado, acho que até possivelmente sim. Mas seria uma intenção de reentrada de sexta para hoje. A gente tinha falado no intraday de entrar na superação aqui dessa máxima, né? Coisa que aconteceu no pregão já da sexta-feira, e hoje deu uma nova entrada por rompimento de primeiro movimento, mas eu não estava presente para dar essa operação. Acho que agora fica um pouco mais difícil de entrar, mas tem muito potencial para Prio. Tem muito potencial para Prio. Esse é o papel que mais se destaca para mim, que a gente poderia ainda buscar uma entrada. Bom, vamos passar pelos principais papéis e depois a gente fala dos outros que chamam a atenção. Começando com Vale. A gente recém encerrou uma compra bacana na Vale, o papel está andando de lado, provavelmente vai andar mais tempo de lado, mas não é um papel para vender, é um papel que deve continuar o movimento de alta. Tá? Não vende isso. Short. BRAP, mesma coisa. Petrobras, um papel que entrou em tendência de alta, né, com esse zigue-zague ascendente, mas ainda não deu aquela entrada muito fácil. Acho que a entrada vai dar um rompimento dessa resistência. A PTR3 ainda não rompeu claramente o seu pivô, nem a sua congestão. Tá? A gente pode usar a PTR3 até como um guia. Ela ainda não deu o sinal. B3, como nós vimos, dentro de um retângulo sinalizando uma nova perna para buscar resistência, provavelmente. Ambev, a gente sabe que deve ficar congestionada um tempo, não é um papel que nos interessa. A B3 é um papel que nos interessa. O setor bancário, Bradesco está com um gráfico difícil, né? Mas ainda tem um viés que eu não concordo muito, tá? Mas é um viés baixista. O rompimento desse topo aqui mudaria completamente o viés. Daí a gente poderia pensar numa compra. Itaú, a gente, se tiver o rompimento de suporte é venda, o que eu acho improvável agora. O rompimento aqui desse topo gera compra. Itaúsa, né, já poderia ter gerado uma entrada para o rompimento falso. O papel corrigiu um pouco mais e que eu fico confortável em aceitar, mas como a gente discutiu, seria o caso de manter o stop aqui embaixo e ficar firme no papel. Para quem não se colocou na operação, eu acho que o rompimento dessa faixa aqui já seria um novo sinal a ser buscado. Mas eu acho que no contexto de agora, Itaúsa seria melhor se viesse a romper. Perdão. Itaú seria melhor do que Itaúsa se viesse a romper. Banco do Brasil pode estar fazendo aqui um fundo reflexo. A entrada de Banco do Brasil está mais no position, na minha opinião, do que no gráfico diário. Tá? No gráfico diário, a gente ficaria atento ao rompimento desse topo aqui, que seria um pivôzinho, só que a média ainda vai incomodar. De qualquer forma, a gente tem boas chances de estar marcando um fundo, tá? Mas não é o papel mais fácil. Eu esperaria por Itaú ou Bradesco. E Sub está dentro desse canal de alta, mas está difícil um ponto de entrada aqui. O viés é de alta, mas não grita trade nesse momento. Banrisul rompeu um pivô de alta na sexta-feira, acionou hoje. O problema é que o volume foi meio fraco, mas a expectativa é altista. Tá? Mas eu ainda acho que a gente poderia guardar munição para outros papéis do setor bancário. Gerdau, muito parecida com a Vale, bateu na resistência, está corrigindo, está de forma mais intensa. O próximo sinal de entrada no rompimento dos 17,60.
Goal 4, idem, mesma coisa. Não é papel para vender, mas agora também não é momento para comprar. Do setor cirurgia, quem deu compra é a CSNA e daria um novo sinal de compra, na minha opinião, na superação na máxima de hoje. Tá? E quem também deu compra foi o Ziminas, mas está corrigindo um pouco mais forte. Talvez a correção vá um pouco mais longe para chegar na cabeça desse pivô que é bem curtinho. Não acho que vai chegar até lá embaixo. E se chegar até lá embaixo, até acho que talvez o sinal seja negativo, tá? Não seria o ideal. Vamos esperar um sinal altista aqui, mas eu acredito bastante em Uzi Minas, rompeu essa cunha altista e teria em tese facilidade para chegar no topo de fevereiro. O Brasil Foods, pessoal, para mim marcou fundo, só estamos esperando o pivô, tá? Para buscar a entrada agora. Agora não acho que vale a pena entrar, vale a pena esperar a formação do pivô. Mas o semanal foi uma barra de ignição depois de uma longa queda. É muito difícil esse papel não ir para cima, pessoal, é muito difícil. O JBS está dentro de uma contração e começa a assumir um contorno mais claro de triângulo simétrico. Ok. Um aspecto mais claro de triângulo simétrico. Aguardamos o rompimento para cima ou para baixo. Eu acho que vai ser para cima. Magazine Luiza hoje subiu legal, né? Tá dentro de uma contração aqui, bandas bem estreitas, pessoal, rompimento 101,70 é sinal forte, na minha opinião, para compra. E se o papel, agora não fico nem preocupado com essa sombra aqui, eu fico preocupado com esses dois fundos, tá? Se o mercado romper esses dois fundos, seria um sinal de venda. Enfim, vamos ficar atentos à banda de Bollinger, ela começa a querer abrir, mas aqui ainda não abriu muito claramente, a gente tem que idealmente romper, fazer um candle um pouco mais amplo aí. BTOW foi embora, não tem o que fazer aí, não tem o que fazer, tem que esperar um pullback, vai demorar um tempo. VVR11 na sexta-feira venceu essas máximas, já seria até um ponto de entrada para quem é mais agressivo, a mera violação das máximas. Fez um candle feio hoje, mas isso não assusta, o papel deve manter a movimentação altista, não vem de short esse papel, tem muito potencial para seguir em alta. Lojas Renner teve o rompimento falso e agora está montando o pivô que vai ser confirmado no rompimento dessa linha vermelha, é o que a gente espera. Lame 4 é um papel que rompe essa congestão, está rompendo o canal de alta para cima e está sinalizando, então, que vai buscar o topo de outubro. O problema com o papel... Só um instante... Isso. O problema do papel é que fica ruim comprar e posicionar o stop, tá? Tanto pela volatilidade que tem, pelo alvo que pode buscar. Então é um trade que eu vou ficar de fora. Tá? Mas deve seguir em alta esse papel. Deve seguir em alta e também deu uma entrada aqui no intraday para o rompimento de primeiro movimento, mas não foi um trade que foi muito longe. Tá? Pecar é outro papel que deu uma puxada aí no setor, mas está muito distante da média móvel de 21 períodos. Eu não vou buscar essa entrada. E o volume é meio fake, e se não fosse fake, o volume poderia ser até entendido como uma exaustão. Enfim, melhor não fazer nada na Pecar. Agro tá querendo fazer um pivô de alta, a superação da massa seria um ponto de entrada com o stop baixo da mínima, mas falta um pouco de volume pra gente realmente querer entrar aí. Só que o semanal tá num ponto bem favorável, eu acho que o papel vai embora. Tá, mas não é um trade que eu vou fazer. Arezo já é um trade que me interessa um pouco mais, entrou em tendência de alta e agora faz pullback. Tá? Cirela, mantemos a venda aberta, ajustando o stop para o máximo. A gente está em cima da média móvel de 200, acho que é bem possível o papel virar. Mas repara, né? Ombro, cabeça, ombro. Realmente o papel fez um belo movimento de queda. Detex estopou um trade do método Leandro, agora na sexta-feira, né? E... Não foi na sexta-feira. Perdão, foi hoje, eu tinha que fazer essa atualização. Estopou em fechamento hoje, método Leandro, tá? Da operação que estava em aberto. Tem que atualizar isso aí. Stop loss. Mas enfim, ao mesmo tempo que estopa, vai firmando que isso aqui foi um rompimento falso e agora a expectativa é para um movimento de alta em busca da faixa dos 12 e 30. Ok. Fibria. Expectativa é de alta, rompimento, pullback, superação de máxima poderia gerar uma entrada com alvo em busca dos 71, 77. Mas a gente já está posicionado, tá? Já estamos posicionados. Mas para quem está fora, dá para cogitar uma entrada. Aproveitamos e dando uma olhada nos outros papéis do setor. SUSB
Não é um papel que eu buscaria trade agora, mas se for para buscar alguma coisa no contexto atual, é alta no rompimento dessa consolidação. Um trade na venda tem que ser um candle muito forte, rompendo o fundo dessa consolidação. Nesse momento a gente está um pouco distante disso. Tá. E Klabin, provavelmente desenhando um triângulo aí numa contração. Gafisa, no final das contas, essa entrada aqui realmente teria dado um belo trade, a gente não chegou a formalizar a operação e agora eu acho que não é momento para entrar. A Gol, pessoal, ela tá afastando de leve, né, um cenário mais baixista, mas eu continuo preferindo o trade para baixo na Gol, depois dessa falha, mas ela tem que romper a faixa dos R$20 para baixo, isso não aconteceu. Talvez ela mude completamente o cenário com esse arame esperando a máxima, indo buscar o topo aqui em cima. Mas tem coisa melhor do que a Gol nesse momento. E a gente continua também de olho na Azul, que se rompesse esse fundo também poderia gerar uma bela de uma queda. Mas eu acho que esses papéis dependem um pouco aí do índice ajudar para baixo, mas parece que o índice vai ajudar para cima. Tá. HTX então está dentro desse canal de baixa testando da LTB, mas provavelmente a gente vai ver o papel dando segmento a um zigue-zague ascendente. Eu digo isso muito baseado no setup de duplo toque de FR no semanal. Hipermarcas, pô, deu uma esticada forte para baixo hoje. Acho que o papel tá achando, não, acho que tá achando suporte, não, achou suporte, é uma questão agora de reagir, não reagiu ainda claramente no gráfico diário. Mas acho que é bem possível isso acontecer, a gente deve ficar de olho nesse papel amanhã na terça-feira, buscar algum ponto de entrada no intraday. Croton também está muito próximo de romper esse pivô. Repara que o que o papel fez hoje foi um monster gap com um belo volume. A gente achava que o papel ia fazer fundo, certo? Pelo cenário semanal, também pelo IFR. E agora, se romper esse topo aqui, é pivô de alta no gráfico diário. Vamos ficar bem atentos. Isso aqui como canal de baixa já não existe mais, mas essa LTB ainda existe. É um rompimento falso de canal, o que na minha opinião favorece um movimento um pouco mais amplo de alta. Light, que a gente vinha falando bastante, né? Do ombro, cabeça, ombro invertido, e disso aqui ser uma exaustão do movimento de queda, realmente está performando bem. Só que começa a ficar perigoso agora isso aqui ser uma exaustão, até pelo padrão do volume, só que pela proximidade da média móvel de 200 esperaria um pouco mais de alta. Tá? Não é papel para operar short, é papel para ficar comprado. Prio, também acho que agora vai embora. Acho que vai embora. A gente ainda não tem pivô claro no gráfico diário e talvez demore para formar. Daqui para frente tem que buscar oportunidades de compra na Prio. Marco Polo não deslanchou como eu gostaria que tivesse deslanchado e como eu imaginava que ia deslanchar. Tá? Não conseguiu ainda romper essa máxima aqui, que seria um pivô de alta. O volume deu uma diminuída hoje que foi queda, o que é positivo, mas eu imaginava um movimento mais explosivo com essa abertura de bandas e esse posicionamento de médias. De qualquer forma, a expectativa ainda é de alta. Rapt 4 fez um candle meio feio, tá? Pro rompimento desse fundo duplo que nós vimos na sexta-feira. Era possível buscar uma compra, ela não foi acionada pela superação da máxima. Tem que acompanhar a Rapt 4 com um pouquinho mais de cautela, né? Lembrando que um pullback deve ter pelo menos uns 2, 3 candles, idealmente uns 3 candles, então é difícil a gente ter uma compra imediata aqui na Rapt, mas vai ser interessante ver como ela vai se comportar em relação a essa faixa dos 8,60. Se ela se comportar bem, segurar ali, a gente pode esperar por alta. Então é isso, pessoal, isso que a gente teve de mais interessante no pregão de hoje. Eu fecho aqui, amanhã estamos de volta.